Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde eu te ajudo a transformar a ansiedade em aliada nas provas mais importantes da sua vida. Quer saber estratégias para você enfrentar esse sentimento de forma assertiva e alcançar o melhor desempenho na hora do Enem, vestibular ou concurso? Então, aqui é o seu lugar. Eu sou Tatiana Silva, psicóloga, especialista em saúde mental e me dedico a estudar, conhecer e desmistificar a ansiedade. Eu ajudo estudantes a vencer desafios acadêmicos e conquistar suas aprovações. E hoje eu quero te guiar por uma conversa que pode mudar a sua forma de ver a ansiedade. Você já sentiu aquele medo de dar branco na hora da prova? Aquele momento em que parece que todo o seu esforço, suas horas de estudo, simplesmente somem, como se a mente ficasse vazia? Eu sei exatamente como isso te faz sentir, porque eu já vivi isso. Mas hoje nós vamos conversar sobre como você pode lidar com isso de uma forma diferente, mais saudável e, acima de tudo, eficaz. Para começar, vamos entender o que é o famoso deu branco. Imagina que o nosso cérebro é como uma gaveta cheia de arquivos. Quando você está calmo, você consegue abrir as gavetas, pegar o arquivo que você precisa e então vem à tua mente as informações que você estudou. Só que, quando a ansiedade bate, é como se essa gaveta emperrasse e por mais que você tenta, ela simplesmente não abre. E aí o branco aparece, como se você não tivesse esse conteúdo na sua mente. Mas o branco não é um sinal de fracasso, de que você não sabe o conteúdo. Ele é, na verdade, um reflexo do seu corpo em alerta máximo. O teu cérebro, ele entra em um modo de sobrevivência e bloqueia o acesso a essas informações para focar na sensação da ameaça, que no caso é a prova. Então, quando você vai fazer uma prova, você está com um foco total ali naquele momento daquela prova. O que acontece? Aumenta a tua ansiedade, ela chega a dar alguns picos, e aí o teu cérebro entende que você está em um momento de ameaça. E o que ele faz? Dificulta todo o resto do processo, que seria evocar a memória, que seria manter a tranquilidade, manter os sinais vitais, como batimento cardíaco, suor, normais. Isso tudo vai se intensificando como um sinal de ameaça. Por isso que a gente fala que quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, ou quando eu percebo os sinais de que a ansiedade está chegando, eu sinto mão suando, eu sinto o coração acelerado, né? Às vezes eu vou ler uma informação, deixa eu ver aqui, não tenho nada aqui, eu vou ler uma informação e parece que ela está em outra língua. Eu falo assim, nossa, né? Eu não estou conseguindo entender. E eu fico nesse processo, mas o que será que está acontecendo? Mas o que será que está acontecendo? É o meu cérebro dizendo assim, ó, está acontecendo alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas é perigo. Você está me dizendo que é perigo. Então, eu vou bloquear tudo para você poder fugir. É mais ou menos isso que acontece. É uma forma muito simplificada de eu te explicar, tá? Mas é isso. Por isso a importância que nós conversamos nas lives anteriores, sobre você se conhecer, sobre você identificar os primeiros sinais, porque tudo isso vai te ajudar a evitar o branco. Então, assim, deu branco, não pense que é falta de capacidade sua, que você está com algum problema no processo de armazenamento de informações, que a sua memória está prejudicada. Não é isso. Né? Se você com calma for desenvolvendo um processo sobre conhecer-se, sobre limites, você vai entender que isso não vai acontecer. Por quê? Você vai dizer para o teu cérebro, não é um sinal de ameaça. Nós estamos nos preparando faz muito tempo para isso. E eu preciso da tua ajuda para que a gente continue neste processo e atinja o nosso objetivo principal. Eu pensei em um paciente que eu atendi recentemente. João, nome fictício, tá, gente? Se preparava para um concurso. Ele me disse que no momento em que recebeu a prova, o coração começou a disparar e ele simplesmente não conseguia lembrar de nada. Quando ele chegou para mim, ele estava muito chateado, se colocava em uma situação de desvalorização pessoal, sentia vergonha do resultado daquela prova perante a sua família, os amigos e principalmente a noiva. O sonho era passar na prova e, com a expectativa de um crescimento financeiro, marcar o casamento. Eu expliquei para o João
que ele não tinha esquecido o conteúdo, né? Ou que ele não havia estudado o suficiente. Não tinha a ver com um fracasso intelectual, que era o que ele imaginava. Na verdade, o cérebro dele estava tão focado no medo de errar que bloqueou o acesso às respostas. João apostou muito do seu futuro nessa prova e não se deu conta da importância de cuidar da saúde mental durante esse processo. Embora a noiva tivesse conversado com ele sobre isso, ela percebia os sinais de ansiedade dele porque ela fazia terapia e ela conversava com o psicólogo e ele explicava que o João ele vinha dando sinais de que ele qualquer hora ele ia paralisar frente ao desafio. O receio era até que ele paralisasse durante o processo de estudo. Isso não aconteceu. Só que quando chegou na hora da prova, o psiquismo dele não deu conta. E aí, como ele ficou muito mal, ele ficou com sintomas depressivos, e por algum momento ele chegou a se questionar se ele teria essa capacidade, ela conseguiu, com calma e convencendo ele da importância do processo terapêutico. Só que o João, ele não tinha, né, essa cultura de se conhecer, de que o processo terapêutico não é para uma pessoa doente, de que o processo terapêutico ele só vem para agregar na sua vida, que um psicólogo ele não está ali para ouvir os teus lamentos, que você precisa trazer dor no processo terapêutico. Não, o processo terapêutico ele está aqui para te ajudar. O psicólogo ele está para te ajudar a pensar. Porque o psicólogo é como se estivesse fora da tua caixinha. Quem está na tua caixinha? Teus amigos, tua família, teus colegas de trabalho, a tua namorada. Então, todos esses, muitas vezes por amor, eles estão olhando para a situação com os mesmos olhos que você. Mas quando você procura um psicólogo, esse profissional ele é um profissional neutro. Ele não está naquele momento ali para te agradar. Ele está para acolher a tua dor e ajudar você a pensar. O psicólogo também não vai te dar respostas prontas. Até porque ele é um ser humano comum como você. A diferença é que nós, psicólogos, nós estudamos todo o processo de desenvolvimento, nós estudamos as relações familiares, as relações sociais. Então, quando você traz um questionamento, uma dúvida, eu estou dentro daquela situação. E aí eu posso te ajudar a pensar. Mas mesmo assim, no caso do João, ele chega para mim na clínica com muita raiva. Ele não acredita que o processo terapêutico vai resolver. Porém, no desejo de tentar agradar a noiva, pelo menos naquele momento, ele já não tinha conseguido a aprovação. Tinha ido muito mal na prova que ele tinha certeza que ele ia bem. Então ele falou, bom, né, eu vou, mas não vai resolver muita coisa para mim. Mas aí, durante o processo terapêutico, nós fomos trabalhando. Mais pra frente eu vou incluindo mais uns pedacinhos da história do João, para vocês irem entendendo como que foi esse processo nosso, tá? Estudar é importante, mas cuidar da saúde mental, ter um acompanhamento psicológico individual ou em grupo, é tão importante quanto. O legal do acompanhamento individual é que você pode tocar em assuntos que às vezes você não falaria na frente de outras pessoas, né? O legal de estudar em grupo é que quando você ouve a dor do outro, quando você ouve a dificuldade, você entende que você não é o único, que não é só você que sente aquilo. Isso é um processo muito individual, mas os dois caminhos, individual ou em grupo, são muito bons mesmo. Então, ele me pergunta assim, tá, e qual é o segredo para lidar com toda essa situação? Não é uma receita, gente. E aí eu te respondo, se conhecer. Quando você entende que a ansiedade age no seu corpo, você começa a ter mais controle sobre a situação. Sabe aquele velho ditado? Conhece-te a ti mesmo? Exatamente. Aqui, pra gente, ele faz todo sentido. Quanto mais você entende seus gatilhos de ansiedade, mais fácil é perceber quando a ansiedade começa a se elevar. E então, aplicar as estratégias para não deixar que ela tome conta. Sabe outro segredo essencial para melhorar o seu desempenho e você conquistar a tão sonhada aprovação? O processo de memorização. Pois é, quando você estuda, o teu cérebro não simplesmente grava as informações como um computador. Seria muito bom, mas não é assim. Ele faz associações, cria redes de conexões neurais entre diferentes informações e experiência. Quanto mais você revisa e pratica, mais forte essas conexões ficam. Vamos pensar juntos. Eu vou contar a história e vocês vão visualizando o processo. É como se você estivesse construindo um caminho numa floresta. Pensa numa floresta e um caminho que você vai seguir. No início, o caminho é difícil e pouco visível, mas quando você passa por ele, quanto mais vezes, mais nítido e claro ele se torna. Você entende? Você consegue pensar em uma situação como essa?
Vou dar um exemplo para vocês. Eu levei a minha filha pet, a Amora. Já mostrei foto dela nos stories, vocês já viram? Ela é grandinha, assim, é uma vira-lata caramelo, linda, maravilhosa. Nós começamos a frequentar um parquinho novo, porque a Amora, ela é bem antissocial, infelizmente, né? E aí eu levo ela num parquinho para ela se socializar, para ela poder interagir com outros animais. Lá tem um espaço lindo, muito grande, bom, enfim, né? Tudo que eu acho que é importante para ela. E aí, a primeira vez que eu fui nesse parquinho, eu imaginava ele em um lugar. Não sei porquê, simplesmente imaginava que ele era naquele X bairro da minha cidade. Quando eu joguei o endereço no GPS, o GPS me mandou para o lado oposto. E eu falei, eita, não sei onde fica. E agora? Porque eu saí com um tempo de antecedência, porém um tempo imaginando um outro endereço. Falei, bom, vamos embora. Aí, nos primeiros caminhos, nas primeiras ruas que eu tinha que virar, eu virei pro lado errado, claro, porque GPS, eu não sei o que acontece com eles, mas eles não são claros o suficiente. Eles não assumem a direção. Enfim, falei, Morinha, fica de boa aí, e daqui a pouco a gente chega no parquinho. Aí, eu fui para o outro lado da cidade, que eu conheço, estou super acostumada aqui, eu moro mais de 15 anos aqui na cidade de Marília. Aí, por falar nisso, de que cidade vocês são? Comenta aqui, ó. Vamos interagir, gente. Para mim vai ser muito importante para vocês também. Bom, voltando na história da Amora. Bom, como eu estava com uma coisa fixa na mente, então a todo momento eu acabava virando pro lado errado, né? Mas, eu falei, bom, o GPS está aqui para me ajudar. Então eu vou segui-lo, eu não sei onde fica esse parquinho. E aí eu segui, peguei a rodovia, fui para o outro lado da cidade, encontrei o lugar. Fiquei feliz, deixei a Amora lá, voltei, já sem precisar do GPS, mas fazendo um esforço para lembrar o caminho. Quando eu fui buscá-la novamente, tive um pouco de dúvida, ficava me questionando, será que é esse mesmo caminho? O tempo foi passando, eu fui levando ela vários dias, até que chegou um momento, eu não precisava mais de GPS. Às vezes, parece até que a gente vai no automático, né? Quando você vê, você já chegou, e quando você vê, você já voltou. Então, é mais ou menos isso, quando eu falo para vocês da questão do caminho. Acho que agora ficou bem fácil de visualizar, né? Quando a coisa é nova, quando a matéria é nova, quando o processo do estudar mesmo, a mudança, a determinação é outra, você precisa passar por aquele caminho algumas vezes, até que o teu cérebro comece a ver aquilo com mais nitidez, com mais calma. E essa calma do conhecido diminui a sua ansiedade. Agora, voltando esse pensamento para os estudos. É exatamente isso que acontece quando você revisa o conteúdo. Você torna aquele caminho cada vez mais acessível ao teu cérebro. Por isso, técnicas como repetição espaçada, o uso de mapas mentais são tão importantes e eficazes. Eles ajudam o teu cérebro a organizar as informações e acessá-las com mais facilidade. Cada vez que você revisa algo de maneira ativa, é como se reforçasse aquele caminho neural, garantindo que ele esteja lá, pronto para ser acessado quando você precisar. Vamos pensar na seguinte situação. Você me diz assim, beleza, sei controlar a ansiedade e tenho conteúdo memorizado. E como eu faço para evocar o conteúdo estudado para não ter branco na hora da prova? Olha só, deixa eu te esclarecer aqui. Evocar é justamente o ato de recuperar as informações que você armazenou na memória de longo prazo, nas gavetinhas, lembra? Isso acontece no dia da prova, quando você precisa acessar rapidamente a resposta daquilo que você já estudou previamente. O que acontece, no entanto, é que a ansiedade, muitas vezes, ela interfere nesse processo. É como se, ao tentar abrir o arquivo na mente, você encontrasse a gaveta trancada. E não vai de jeito nenhum. Mas aqui entra um ponto importante. A evocação também é treinável. Assim como você pratica para melhorar a sua memorização, você pode praticar para melhorar a tua capacidade de aceitar o conteúdo sob pressão. Uma das melhores formas de treinar isso é simular as condições de prova durante os seus estudos. Vamos para alguns exemplos mais práticos para ajudar na memorização. Faça exercícios cronometrados. Se visualize no ambiente da prova e pratique a aplicação de técnicas de controle da ansiedade neste momento. Essas técnicas você pode aprender com mais profundidade em um processo psicológico.
E aí eu vou te mostrando o tempo todo qual é a importância desse processo. Com o tempo, teu cérebro se acostuma a evocar a informação com mais naturalidade, mesmo sob pressão. E por que isso é uma oportunidade? Porque você não precisa ficar à mercê da ansiedade. Dominar as suas emoções te dá um poder enorme, não só no momento da prova, mas na sua vida como um todo. Imagine se você conseguisse usar a energia da ansiedade a seu favor. Olha que legal, né? Pensa nessa ansiedade como uma onda no mar. Se você tenta lutar contra essa onda, ela te derruba. Mas se você aprende a surfar, você usa a força dela para te impulsionar. Vou contar um outro caso. Carla, uma estudante de medicina, vivia aterrorizada pelo medo do branco. Ao longo das sessões, ela foi aprendendo a surfar na onda da ansiedade. Em vez de lutar contra esse medo, ela começou a aplicar técnicas de respiração e visualização. E aí, ela sentia que a sua ansiedade ia diminuindo. No dia da prova, ela me contou que ainda sentia um frio na barriga, mas dessa vez, ela estava mais preparada. Não foi a ansiedade que controlou ela, foi ela quem controlou a ansiedade. E aí, uma coisa importante para a gente comentar, né? Às vezes você sonha tanto com uma coisa, você deseja tanto aquilo, e você consegue passar naquela prova importante, ter uma boa nota no Enem, poder escolher uma boa universidade, passar naquele concurso, ou vestibular de medicina, como é o exemplo da Carla, né? Ela conseguiu entrar no vestibular, passar, na verdade, né? Ela conseguiu passar nesse vestibular sem precisar da ajuda terapêutica. Só que, quando ela começou, ela não deu conta. Ela chegou a perder um semestre da faculdade. Ela queria tanto, ela sonhou tanto, ela apostou tanto, e quando ela entrou, ela se sabotou. Por que isso acontece? Isso não aconteceu só com ela, não. Eu já tive outros casos. Por exemplo, a pessoa sonhar em trabalhar numa empresa, quando ela consegue entrar, ela se decepciona. Porque nós criamos fantasias, né? Quando a gente sonha com algo, eu fantasio aquilo, porque eu só vou ter certeza do que aquilo é realmente quando eu estou lá. Por isso a importância de se começar o processo terapêutico até mesmo antes da escolha. Porque quando você faz uma escolha, você precisa entender o que te levou a essa escolha. É uma admiração da profissão? É uma questão só financeira? É uma imposição familiar? Existem muitos motivos, muitos mesmo, que fazem a gente tomar uma decisão. E aí eu preciso entender qual que é esse motivo. O que me levou a essa decisão? Porque se essa decisão está muito idealizada, depois a decepção que vem quando eu entro, porque uma coisa é quando eu estou fora, outra coisa totalmente diferente é a hora que eu estou dentro. E aí vem a sabotagem. Mas algumas vezes eu não me arrependo da escolha. Eu só preciso aprender a lidar com as dificuldades ou com o real. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o idealizado e tem o real. Isso em tudo na vida. O pai idealizado, o pai real. A namorada idealizada, a namorada real. E conviver com o real é possível, desde quando eu consiga desidealizar aquele objeto, aquela pessoa, e a partir daí lidar com as diferenças daquilo que eu sonhei para o real. No caso da Carla, ela entra na universidade e quando primeiro começou um método que ela não estava acostumada de estudo, né? Ela veio de um método tradicional, mais antigo, e ela começa num método diferente. A universidade, no colégio, assim, muitas vezes você tem as coisas na mão, mas quando você vai para uma universidade, quando você vai para uma pós-graduação, para um mestrado, é a coisa um pouco diferente, né? Você tem que aprender a trilhar seu caminho, buscar, você tem um apoio, mas você tem que buscar. E aí ela não conseguia lidar com isso. E por isso ela veio para o processo terapêutico. E aí você me diz assim, mas Tatiana, eu já tentei me acalmar e não funcionou. E eu entendo, é frustrante, mas a questão é que muitas vezes a técnica que você tentou pode não ter sido adequada para o seu perfil. Cada pessoa, ela tem uma forma única de reagir à ansiedade. O que importa é persistir e encontrar o que funciona para você. Agora, vamos falar sobre como você pode começar a aplicar isso na sua rotina. O que você acha? Um jeito errado de lidar com o medo do branco é tentar ignorar a ansiedade, fingir que ela não está lá. Gente, isso é tiro no pé. Isso é como tapar o sol com a peneira. A ansiedade, ela vai continuar crescendo e na hora da prova, ela explode. É como tentar controlar uma panela de pressão sem válvula de escape. O resultado vai ser um desastre.
Você já tentou fazer isso? Eu nunca tentei, tá? O jeito certo é aceitar que a ansiedade, ela faz parte de um processo e aprender a controlá-la. Com várias coisas na vida a gente aprende a lidar. O exemplo simples é usar uma respiração. Imagina que a sua mente ela é como uma montanha-russa, sabe? Quando você sente que está subindo no ponto mais alto da ansiedade, a respiração profunda ela pode ajudar a desacelerar o carrinho antes dele despencar. Vamos fazer juntos uma técnica? Essa técnica ela se chama 4, 7, 8. Inspira por 4, segura por 7, expira por 8. Vamos lá? Entendeu? Puxamos o ar por 4 segundos. Seguramos por 7. Soltamos por 8. Quando você estiver fazendo, vai contando. Puxa o ar e conta. Segura, conta, solta. Olha como isso faz você desfocar daquela situação de ansiedade. Só em pensar que eu vou puxar o ar, tem que contar até 4, aí eu tenho que segurar por 7 e eu solto por 8. Desfoca. Tô pensando ainda. Faz de novo. Tô pensando ainda. Faz de novo. Você vai desfocar, pode ter certeza. Tenta. Se você não conseguir exatamente 4, 7, 8, vai fazendo o máximo que você conseguir, até você chegar nisso. Essa técnica, ela é extremamente eficaz para acalmar o sistema nervoso. E aí, com o sistema nervoso um pouco mais calmo, você consegue pensar, né? Então, assim, ela pode ser usada no seu dia a dia, ela pode ser usada para estudar, mas ela pode ser usada em outras situações também. Às vezes, pensar na prova já gera ansiedade. Às vezes, pensar em um dia de estudo já gera ansiedade. Então, além das dicas que eu dei mais para trás, que é, por exemplo, você pensar no momento da prova, fazer provas cronometradas, simular, né, a prova, tem mais essa técnica. Essa é aquela história, né? Conheça-te a ti mesmo. Essa técnica, por exemplo, quando você perceber que a ansiedade está chegando, você já pode usar. As outras, elas são técnicas para evitar o pico da ansiedade. Elas têm algumas diferenças em momentos de usar. Uma eu vou usar para treinar o meu cérebro para o momento B. Essa eu vou usar quando isso já está acontecendo. Então, assim, treinei, fiz tudo, mas mesmo assim, chegou aquele simulado e me deu um taquicardia. Faço essa técnica de respiração, porque já está instaurado o processo de ansiedade. Então, eu vou precisar acalmar, né? Por exemplo, textura. Não, plastiquinho, tá vendo? É um plastiquinho, né? Tô tendo uma crise de ansiedade. Achei esse plastiquinho, sei lá, na mesa, no chão, em qualquer lugar. Eu fecho os olhos e começo a movimentar ele nos meus dedos. Eu vou sentir o barulho, eu vou sentir a textura. E se eu ficar olhando, eu vou conseguir ver o quanto ele é maleável, dobra, desdobra. Isso aqui é muito simples, mas ele tira o teu foco. Tira o teu foco da hora da ansiedade. A hora que você percebe que a crise já chegou, ou que está muito próximo de acontecer, isso aqui tira. Por quê? Você está usando os sentidos para desfocar daquilo que causa. Gente, não resolve, tá? Não é uma solução eterna. Pode ser que em algum momento ela perca a eficácia, mas ela ajuda naquele momento. E aí você vai treinar, fazer outros treinos no seu dia a dia e vai se conhecendo para descobrir o que é o disparador. Identificou o disparador? Ótimo, porque nós vamos trabalhar com ele. Bom, então vamos para mais um pedaço de uma história. Pedro, um vestibulando, costumava entrar em pânico toda vez que pensava na prova. No entanto, ele começou a praticar essa respiração profunda que eu ensinei agora há pouco para vocês. Todo dia ele fazia, antes de estudar. Com o tempo, aquilo se tornou automático. E no dia da prova, ele conseguiu se manter calmo o suficiente para lembrar de tudo que tinha estudado. Um pequeno passo que você pode começar agora. Quando você estiver estudando, você pode praticar essa respiração controlada antes de começar. E visualize-se aplicando isso no dia da prova. Com o tempo, a sua mente ela vai associar o estudo a um estado de calma. E no dia da prova, isso vai fazer toda a diferença. Agora, vamos imaginar o seu futuro. Um outro exercício que vamos fazer juntos. Pensa no dia da prova. Você está lá, confiante e tranquilo. A ansiedade está presente, mas ela não te controla mais. Você aprendeu a transformá-la em sua aliada. E,
Ao terminar a prova, aquela sensação de alívio e de conquista toma conta de você. Você sabe que deu o seu melhor. Não porque não sentiu ansiedade, mas porque você soube lidar com ela. Esse é o caminho que eu estou aqui para te ajudar a percorrer. E não é só para esta prova específica. É para todas as provas, todos os desafios que a vida vai te apresentar. Controlar a ansiedade é uma habilidade que você vai levar para sempre. E eu estou aqui, passo a passo, para te guiar nessa jornada de aprovação. Então, eu te convido a continuar comigo, porque isso é só o começo. Nós ainda teremos muitas estratégias para explorar. E eu quero ver você conquistar cada um dos seus objetivos. Sabe aquilo que você sonhou? Vai dar certo, vai acontecer. Então, eu te convido, fica aqui comigo. Se o vídeo foi bom para você, se essa live te agregou, compartilha, não esquece, juntos nós vamos mais longe. Eu desejo para você um excelente dia, que você tenha aprendido muito nessa live. Assista várias vezes, não se esqueça, hein? Uma única vez, o caminho ainda fica escuro. Mas se você assistir essa live várias vezes, essas ideias vão ficar super claras. E aí, na hora da ansiedade, ou antes, ou na hora de estudar, você vai se lembrar dessas técnicas. E aí você vai aplicar. Por quê? Para treinar a evocação da nossa memória, a gente precisa passar pelo caminho por algumas vezes. Uma vez só não é o suficiente. Então eu te convido, assista mais vezes essas lives. Compartilhe, converse com amigos, explica para os seus amigos o que eu te contei aqui. Você vai ver como vai ficar mais claro esses métodos para você. Não vai ser a solução do seu problema, mas já é um passo em direção à sua aprovação. Até mais!